Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá, bom dia! Hoje o programa Mais Cidadão vai falar sobre hepatite. Existem vários tipos dessa doença, mas você sabia que atualmente a hepatite C é responsável por mais mortes do que o vírus HIV? Você vai acompanhar uma entrevista do professor Eduardo Coelho com o Dr. Rogério de Jesus Pedro. Especialista no assunto, o infectologista vai esclarecer várias dúvidas. No bloco Cidadão de Atitude, vamos mostrar o trabalho da ONG Saúde em Vida, que tem como objetivo o combate e o controle das hepatites. Você vai conhecer também o grupo de amigos Dom Emílio, que se reúne para realizar eventos em prol de uma determinada entidade. Eles vão para a cozinha e fazem a paella, um tradicional prato espanhol que você, inclusive, vai aprender a fazer. Confira agora a entrevista sobre hepatite com o infectologista Dr. Rogério de Jesus Pedro. O programa Mais Cidadão, no bloco Mais Cidadão, está preocupado com a questão hoje da saúde. E o tema de foco é a hepatite. É claro que nós tínhamos que procurar especialistas para trabalhar esta questão. E para mim é um grande prazer estar falando com o Dr. Rogério de Jesus Pedro, ele que é infectologista, professor da Unicamp, foi secretário de Saúde de Campinas e é profundo conhecedor das questões das infecções que acometem as pessoas. É um prazer estar aqui com o senhor e eu queria lhe perguntar, quais são os tipos de hepatite? Nosso objetivo é ver isso como um desafio e encontrar as soluções para essa doença. As hepatites são doenças que muito importantes no nosso país, até as hepatites são endêmicas no país. Nós temos a hepatite A, hepatite B, hepatite C, tem hepatite delta ou D, hepatite E, são várias, tem quase um abecedário completo de hepatites com tipos com agentes diferentes. Mas as mais importantes são três: hepatite A, hepatite B e hepatite C. A hepatite A é uma doença simples, transmissão é pelo ciclo enteroral, uma doença que acomete as crianças de maneira preferencial. Pode dar em qualquer idade, mas as pessoas se expõem por via oral mais precocemente, contato com a água, os alimentos contaminados. No nosso país, ela é altamente incidente, principalmente na região norte, na região nordeste, um pouco menos no sul. E quais são as soluções para a hepatite A? É uma doença que depende do saneamento básico. As cidades que têm um bom saneamento básico têm índice baixo de transmissão da hepatite, pela questão de transmissão pela água. Aquelas que não dispõem ou que dispõem de sistemas muito deficientes, têm números alarmantes, mas essa doença costuma ser uma doença muito benigna. Mais da metade dos casos são inaparentes, acomete, a mortalidade é muito pequena e é uma doença absolutamente, nos casos não graves, autolimitada, que não dá nenhuma sequela. A hepatite B já é mais grave. Bom, a hepatite B é diferente. Pega grupos etários diferentes. É uma doença que se transmite por secreções e pelo sangue. Principalmente as secreções aí têm um papel preponderante, mais do que o sangue. Principalmente é uma doença de transmissão basicamente sexual. Que é a maneira importante de transmissão. E é uma doença então contagiosa. Pega quem? Basicamente adultos jovens, menos as crianças. As crianças pegam menos, justamente pela via de exposição. Mas tem transmissão congênita também. A mãe pode transmitir no parto para o filho. Para o filho através no momento do parto ou através do aleitamento. E quais são os sintomas da pessoa que, vamos dizer, é contagiada pelo vírus da hepatite B? É uma doença que eventualmente pode ser assintomática. A maioria das vezes, inclusive, vamos dizer, a metade das vezes é assintomática. A outra metade das vezes, a doença pode ter manifestações agudas. A icterícia, que é a manifestação mais importante, essa nem sempre aparece. O que, vamos dizer, para o telespectador conhecer os olhos ficarem amarelos, a urina carregada, as fezes com pouca cor. Quando isso acontece, as pessoas identificam a doença porque ela também costuma dar sintomas gerais. Febre, dor no corpo, às vezes dor nas articulações e tal. Isso é hepatite B. Quando isso acontece, a pessoa identifica a doença. Infelizmente,
boa parte dos pacientes que se infectam não tem essa sintomatologia assim tão expressiva. E por isso mesmo, eles acabam se infectando, transmitindo a doença sem perceber que estão doentes. Dessas, diferente da hepatite A, pelo menos em cada 100 casos, 10 a 20, 10% cronificam. Ficam crônicas e é uma doença que permanece ao longo da vida, caso não seja tratada. E o que isso pode causar numa pessoa que não recebeu um tratamento específico contra o vírus? Como 90% dos casos da hepatite B são autolimitados e desaparecem espontaneamente. E o vírus é clareado ou desaparece do sangue, das secreções por conseguinte. Agora, 10%, a doença fica crônica e o vírus permanece com o indivíduo ao longo da vida, dando diferente modalidade de agressão ao fígado. Nas formas mais graves, o indivíduo pode desenvolver cirrose e hepatocarcinoma mais tardiamente. Até um câncer pode advir. Câncer do fígado. Essa é a história. São vírus oncogênicos, quando persistem. Hoje em dia, todas essas formas crônicas, elas são tratáveis com remédios. E a gente pode, no mínimo, impedir a replicação viral, impedindo que a doença progrida. Aquelas pessoas que têm os sintomas e recebem tratamento, se curam facilmente? A maioria das vezes cura espontaneamente. Cura sem precisar fazer nada, no seu acompanhamento, tratamento basicamente sintomático. Os que cronificam, que permanecem com o vírus no sangue, têm várias modalidades de comprometimento. O vírus permanece no sangue, mas não causa sintomas. Outras vezes o vírus pode dar muito sintoma e muita lesão hepática, embora tenha uma quantidade de viremia não tão grande. Aí a resposta imune nisso aí tem um papel importante. E pode a doença se extinguir ao longo da vida também. Mas na maioria das vezes, o tratamento para esse doença é fundamental.